Estudos mostram que um millennium típico pensa na franquia de filmes de Harry Potter pelo menos 6 vezes a cada hora. Eu digo que esses são números tímidos, porque afinal, em que mais você pensaria? Mas você sabia que muitos dos personagens e criaturas pareciam completamente diferentes? Alguns deles são descritos de maneira distinta nos livros, mas outros foram projetados de forma totalmente conflitante com o que vimos na tela. Então, vamos juntos ver todos os croquis que quase tivemos para nossos personagens favoritos de Harry Potter. All be fascinated to hear what you have to say. Um dos detalhes de personagens que os Potterheads mais odiavam é a aparência de quem não deve ser nomeado. His name is Voldemort. So yes, you might as well use it. Com certeza, se realmente dissermos o nome dele, seremos desmonetizados. O YouTube não vai reproduzir o nosso vídeo. No filme, ele parece bem legal. Ele é estranho, pálido e tem essas fendas no nariz. Os fãs do cinema ficaram um pouco desconcertados com o visual dele no início, mas acabaram se acostumando com o tempo. Se tivéssemos que classificá-lo, ele provavelmente estaria entre Darth Vader e Sauron. Seu estilo assustador e pálido de Homem-Cobra provavelmente tem muito a ver com isso. Dito isto, os fãs dos livros ainda não estão satisfeitos. Nos livros, ele é descrito como ainda mais parecido com uma cobra. Mais importante, o personagem deveria ter loucos olhos vermelhos. Talvez o pessoal do filme estivesse com medo de que ele se parecesse muito com Christopher Lloyd, do Uma Cilada para Roger Rabbit. After tonight, no one will ever again question my powers. Agora, este é provavelmente o campeão de reclamações dos fãs em toda a série de filmes. Nos livros, os olhos de Harry provavelmente são descritos quase tanto quanto sua cicatriz. Ele deveria ter os cabelos escuros e desgrenhados de seu pai e os olhos verde esmeralda de sua mãe. É quase uma piada ao longo da série. Very like your father. Except for the eyes, of course. You have your... My mother's eyes, yeah. Todo personagem que conheceu Lily Potter parece obcecado em dizer que ele tem os olhos de sua mãe. Qual é o problema? Bem, Daniel Radcliffe tem olhos azuis. Eles tentaram dar a ele notas verdes, mas ele não gostou das lentes de contato. Também é estranho que eles não pudessem ter consertado isso com efeitos especiais. Você está me dizendo que eles podem fazer efeitos para Troll, Gringotts e um jogo de xadrez vivo, mas olhos azuis para verde eram demais? Felizmente, a atriz que interpreta a Lily adulta tem olhos azuis, então tá tudo ok, certo? Errado. Quando Snape deu a Harry suas memórias, somos apresentados à jovem Lily Potter. Essa atriz tem olhos escuros. As últimas palavras literais de Snape foram que Harry tinha os olhos de sua mãe. You have your mother's eyes. O pior é que ela é apresentada com um forte close no rosto. Então, se havia alguma dúvida sobre se ela tinha ou não olhos azuis, isso foi esclarecido rapidamente. Você pensaria que eles sabiam o que estavam dizendo? Não poderiam ter escolhido uma atriz de olhos azuis? O orçamento era de apenas 6 trilhões por filme. O olho tonto tem um dos olhares mais estranhos dos filmes de Harry Potter. Você até se acostuma, mas os fãs não gostaram muito dele no começo. Ele deveria ser mais assustador e seu olho falso mais natural. Além disso, algumas artes conceituais mostraram que ele sentia falta de uma grande parte do nariz. Nem todo mundo consegue aquele olhar sem nariz do Red Skull, então essa foi provavelmente uma boa escolha. É bom que Brendan Gleeson tenha se saído bem como o Auror mais mal-humorado do mundo. End of story. Goodbye, the end. Se ao menos pudéssemos fazer um filme sobre ele enfrentando magos do mal, como o policial mágico que é... Tonks é um dos personagens secundários mais amados da série. Ele tem muito mais estilo e atitude do que a maioria dos outros jogadores. Talvez você não saiba se assistiu somente ao filme, porque ela tem apenas 2 minutos de tela. Ela também perdeu muito do seu estilo se comparado aos livros. Ela deveria parecer que acabou de sair do equivalente ao Hot Topic do Beco Diagonal. Seu cabelo deveria ser muito mais vibrante e interessante também. Sua história de amor, seu filho e tudo mais sobre sua personagem também foi diminuído. Honestamente, é surpreendente que não a tenham cortado completamente. É triste que o que poderia ter sido um dos personagens mais vibrantes das telonas tenha sido um dos mais insignificantes. Sério, a atriz teve um tempo melhor em um episódio do The Mandalorian do que em toda a franquia de filmes. Até a sua participação em Game of Thrones é melhor se comparado aos poucos segundos em que ela esteve na franquia. O estranho é que ela ainda é lembrada principalmente como Tonks, não importa o que faça. Bem, parece que Tonks é tão legal que até algumas cenas são suficientes para torná-la
torná-la memorável. Os Comensais da Morte passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. A primeira aparição na série de filmes foi não muito sutil. Eles tinham capuzes pontudos e máscaras de caveira. O visual estava a meio passo de parecer que pertencia a Django Libertado. O visual nos filmes seguintes melhorou muito. Eles usavam essas máscaras legais e personalizadas de bandido. Bem, a menos que eles fossem um dos principais bandidos. Olha, eu gostaria de saber quem fez todas essas máscaras estranhas. Existe algum tipo de designer estranho que cria máscaras para todos? Será que ele tem imagens de Darth Vader, Bane e Michael Myers em sua parede? Os desenhos de arte conceitual realmente pareciam muito mais legais. Parecia como se o baile de máscaras de olhos bem fechados estivesse dando uma festa gótica de Alice no País das Maravilhas. Na verdade, não há como Lucius Malfoy não dar essas festas todo final de semana, não é? Existem muitas criaturas legais de computação gráfica em Harry Potter. Infelizmente, os gigantes são algumas das criaturas mais difíceis de apontar. Algo sobre as animações nunca parecia real. Algumas das artes conceituais pareciam muito mais interessantes. O olhar era algo como um homem das cavernas Geralt de Rivia. Nem funcionou tão bem quanto os gigantes de Game of Thrones, mas pelo menos Harry Potter conseguiu manter o final. É surpreendente que os designers não tenham tido sucesso com os gigantes. Eles criaram algumas das criaturas mais icônicas da história dos monstros do cinema. Diga se você ainda não está aterrorizado com o fato de Basilisk ser real. Portanto, parece estranho que uma das criaturas fosse apenas uma versão gigante de uma pessoa. Eles não poderiam simplesmente ter chamado The Rock? Olhando para trás, alguma outra atriz poderia ter interpretado Bellatrix Lestrange? How do I look? Helena Bonham Carter é perfeita como psicopata em segundo lugar no comando de Voldemort e talvez namorada. Ela é basicamente a Harley Quinn do Coringa dele. Ela definitivamente também precisa de um filme solo no estilo Aves de Rapina. Se você acha que Voldemort e Bellatrix são apenas amigos assustadores, tenho más notícias para você. Veja, havia uma peça chamada Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Nela descobrimos uma garota chamada Delphine, que na verdade é filha de Voldemort e Bellatrix. Então, sim, tome um segundo para absorver todas as implicações horríveis lá. Aquele poço que você sente no estômago agora, isso nunca vai embora. Mas voltando a Bellatrix, muitos estilos e personalidades de personagens de filmes vêm da performance carismática e louca de Carter. O livro Bellatrix era bastante louco, mas não tinha tanto estilo. Ela era uma femme fatale de cabelos escuros que estava muito mais preocupada com seu status sanguíneo superior. Algumas das artes conceituais a fizeram parecer muito mais com Narcissa Malfoy. Isso é bem difícil de imaginar. É como o plano original do Capitão Jack Sparrow para ele ser um pirata bastante normal. Tipo, quem seriam esses personagens sem sua loucura peculiar? Não tenho muita certeza de quem tomou a decisão de que o cabelo dela devesse parecer um ninho de pássaro sujo. Esse detalhe definitivamente não estava no livro. Como se um corvo voasse de seus cabelos. Ok, antes mesmo de começarmos, vamos esclarecer uma coisa. Emma Watson é incrível. Ela é ótima atriz, ativista e parece uma pessoa muito legal. You're amazing, you are. Ela era incrível como Hermione, mas seu visual nunca combinou com o do livro. A Hermione do livro é descrita com cabelos crespos e dentões. Eles começaram a versão do filme com cabelo maluco, mas recuaram no terceiro filme. E ela nunca teve dentes grandes, o que é uma pena. A cena em que Hermione muda seus próprios dentes porque estava sendo intimidada teria sido ótima na tela grande. Para ser honesta, o cabelo crespo dos livros não faz muito sentido. Magia pode corrigir tudo, de copos rachados a colar ossos. Você pensaria que também poderia alisar o cabelo. Mesmo que não pudesse, Hermione não é trouxa. Ela teria com certeza uma chapinha. Os filmes fizeram a coisa certa. Além disso, no livro, Hermione não era tão impressionante quanto Emma Watson. Quem seria então? Rupert Grint é o Ron Weasley perfeito. De fato, todos os Wesleys são considerados escolhas de elenco perfeitas. Todos eles têm aquele cabelo ruivo icônico e aquelas atitudes exageradas. Dito isto, há uma coisa que falta nos Wesleys. Onde estão as sardas? Se há duas coisas que todo mundo sabe sobre eles, é que têm cabelos ruivos e são cheios de sardas. Já as versões cinematográficas dos personagens são estranhamente livres de sardas. Talvez ainda não existisse tecnologia suficiente para colocar sardas em computação na época dos filmes de Harry Potter. São milhares de sardas por frame. Este é realmente um problema de propagação muito mais amplo do que apenas Harry Potter. Em todos os meios de comunicação, os personagens do filme sempre carecem de rostos maravilhosamente sardentos. Libertem as sardas de Hollywood! Libertem as sardas!
Agora, se você apenas assistiu ao filme, provavelmente estará pensando, quem é Fenrir Greyback? Bem, ele é aquele cara assustador que incendiou a casa dos Weasley. Você pode não ter percebido isso, mas esse cara é um lobisomem. É compreensível que você não tenha entendido isso porque os filmes não deram importância ao personagem. Uma das maneiras mais fáceis de consertar teria sido fazê-lo realmente se transformar em um lobo. Há uma cena em que ele está atacando a casa dos Weasley no meio da noite. Essa teria sido uma maneira fácil de informar quem não tenha lido os livros. Ele realmente não se parece tanto com um monstro quanto como um cara realmente assustador. What happened to you, ugly? No, not you. Um cara assustador que usa o mesmo alfaiate barato que o dente de sabre original. O mesmo dentista também, pensando bem. Greyback originalmente ia parecer muito mais assustador. Ele teria olhos amarelos, uma longa crina e muitas cicatrizes. Então, seria um lobisomem. Eles decidiram ir de uma maneira um pouco mais sutil com o personagem. É difícil acreditar que os mesmos designers trabalharam em Greyback e em Bellatrix. Eles foram em duas direções completamente diferentes. Decidiram ir de uma maneira icônica com uma e fazer o outro como uma rejeição da franquia Anjos da Noite. Isso não é justo. Ao menos na franquia, eles têm que ser realmente lobisomens. Se você assistiu A Pequena Sereia, você provavelmente ficou um pouco decepcionado com a forma como os sereianos olharam para Harry Potter. Era menos como um mundo totalmente novo e um pouco mais para um mundo aterrorizante. O visual das esquisitas criaturas subaquáticas eram muito diferentes do original. A arte conceitual mostra criaturas tão desumanas que faria o cara de A Forma da Água parecer um irmão Hemsworth. Ainda assim, teria sido tão difícil ter seres de aparência amigável? Eles nem sequer cantaram uma música. Sabemos que eles também têm boas vozes porque gravaram um álbum em um ovo de dragão. Soltando um desafio agora. Crie o nome de um álbum perfeito para as criaturas do mar em Harry Potter na seção de comentários. Uma das coisas mais chocantes que acontecem nos filmes e nos livros é a cena em que Nagini explode com aquela mulher. Podemos dizer que foi algo bastante surpreendente. A maioria das pessoas não espera ver cobras saindo aleatoriamente dos rostos das velhinhas. Se pra você for normal, melhor procurar ajuda. O que é louco é que a versão original da cena foi supostamente ainda mais maluca. Eles sairiam lentamente da boca da velha. Em algum momento ao longo do caminho, eles se lembraram claramente de que crianças assistem a esses filmes. Embora este filme tenha começado com Nagini literalmente comendo uma mulher. Talvez eles não tenham se importado tanto com isso. É meio estranho que também nunca seja mencionado que ela costumava ser uma artista de circo na França. Também não foi mencionado que ela era aliada de outro bruxo malvado, Grindelwald. Você pensaria que isso teria surgido em algum momento. Você pode até pensar que J.K. Rowling inventou alguns desses detalhes enquanto escrevia. Ok, então não há nada neste mundo mais aterrorizante do que os dementadores. Eles são monstros flutuantes que literalmente se alimentam de sua felicidade e sugam a alma do seu rosto. Realmente não fica mais aterrorizante do que isso. Acontece que fica assim. No filme, basicamente, pareciam espectros flutuantes. A arte conceitual original os mostrava mais esqueléticos. Na verdade, teríamos visto mais do que eles pareciam por baixo daquelas roupas. Você acaba vendo apenas pequenos vislumbres de sua pele branca, semelhante a um cadáver, sem mencionar seus olhos negros afundados e seus dedos assustadoramente longos. Não, isso já é demais. Não preciso mais disso na minha vida. Estou feliz com os dementadores na sua aparência falsa. Muito obrigada. Apenas para limpar isso das nossas mentes, vamos demorar alguns segundos para olhar o Niffler de Animais Fantásticos. Oh, olha como ele é fofo. Tudo que ele quer é o máximo de moedas que puder carregar. Quem é o ladrão mais fofo do mundo? Bill Weasley é uma espécie de personagem contraditório. De muitas maneiras, ele é o melhor Weasley. Ele é o que deveria ser o mais carismático e heróico do grupo. De alguma forma, porém, ele é o Weasley mais esquecível do grupo. Embora você tenha que admitir que o cabelo dele é massa. Sério, se existe algo como comerciais de shampoo de mago, você sabe que ele é o cara. Nem todo mundo consegue ter cabelos ruivos maravilhosos, mas Bill Weasley definitivamente consegue. A única coisa que todos se lembram dele é que foi terrivelmente desfigurado por Fenrir Greyback. Bem, a menos que você tenha assistido ao filme. Nele, ele aparece meio que assustado. Aparentemente, as cicatrizes nos livros eram um pouco demais para a grande tela. Claro que este foi o filme em que Dobby leva uma facada no peito. Então, quem sabe? É como se Kylo Ren estivesse terrivelmente desfigurado em O Despertar da Força, mas teve pequenos arranhões em Os Últimos Jedi. Por falar em Guerra nas Estrelas, os filmes e os livros deixam de fora a parte em que Bill se junta ao Império Espacial Maligno. Isso parece um erro. Honestamente, parece mais algo que Percy faria.
Well, Neville, I'm sure we can find a place for you in our rank. Neville é um dos personagens mais surpreendentes da franquia. Ele passa a maior parte da série como um adorável e desajeitado idiota. Ele é basicamente o Jerry de Parks and Recreation do mundo mágico. Então ele surpreende a todos, agindo como um grande herói no último livro. O cara usa a espada da Grifinória para destruir Nagini, como herói no estilo Coração Valente. Há uma grande diferença entre o livro e o filme Neville. E é esse o livro em que Neville nunca se torna o gato mais quente de Hogwarts. Sério, no filme Neville ficou tão atraente que surgiu um termo chamado Neville Longbottom. É quando você passa do visual normal para absurdamente atraente. O cara deixou de ser o amigo estranho de Harry para um jovem Clive Owen. Ele pode realmente ser o verdadeiro herói dessa história. Aqui está, todas as maneiras que nossos personagens favoritos de Harry Potter parecem diferentes na tela grande. Houve algum que você pensou ser melhor? Deixe-nos saber nos comentários e não esqueça de dar um like e se inscrever para mais vídeos do Se Liga. Tchau e até o próximo!